GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 129, capítulo 10. Testes de sentido. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Vamos continuar agora nessa semana falando sobre os testes de sentido. E está aqui comigo mais uma vez o Heitor lá do Bar da Barda. Fala aí do Bar da Barda, Heitor. Fala, meus lapiseirinhas, eu sou lá, como o Vinícius apresentou, do Bar da Barda, que é um projeto também de produção de conteúdo de RPG. A gente está bastante presente no Instagram, na Twitch, em @bardabardarpg. Vocês podem dar uma olhadinha lá se vocês quiserem. A gente agradece pra caramba e é isso aí. Vamos lá, prazer estar aqui de novo. Show! Então vamos nessa. Testes de sentidos. Incluem teste de visão, de audição, de olfato, paladar e todos os testes para usar sentidos especiais, como sentido de monitoramento e sentido de vibração. Para perceber alguma coisa usando um determinado sentido, o personagem deve fazer um teste quanto à sua percepção, modificada pela vantagem em sentidos aguçados apropriada. Visão aguçada para teste de visão, audição aguçada para teste de audição e assim por diante. Testes de compreensão. Um sucesso no teste de sentidos significa que o personagem percebeu algo. Geralmente isso é o suficiente, mas em alguns casos o mestre pode exigir um segundo teste para que o personagem compreenda o que percebeu. Por exemplo, para perceber que um pio de coruja é na verdade um guerreiro indígena ou que um leve aroma adocicado pertencente à flor de uma planta que se alimenta de humanos. Esse teste é contra IQ, no caso de detalhes que qualquer pessoa poderia identificar, ou contra uma perícia apropriada, no caso de detalhes que só um perito saberia reconhecer. Noção do perigo. Se o personagem possuir a vantagem de noção do perigo e fracassar num teste de sentidos ou de compreensão para perceber algo perigoso, o mestre pode secretamente fazer outro teste de percepção para ele. Em caso de sucesso, o personagem percebe alguma coisa de qualquer maneira. Visão. O personagem deve fazer um teste de visão sempre que for importante enxergar algo. Modificadores, quaisquer bônus de visão aguçada, mais 3 para visão hiperespectral, modificadores de tamanho e distância do alvo, -1 a -9 em caso de escuridão parcial. Testes de visão são impossíveis na escuridão total, exceto com vantagens especiais ou auxílio tecnológico. Para avistar um objeto bastante visível, como um carro vindo em sua direção na estrada, aplica um bônus de mais 10. Esses testes não se aplicam a tentativas de localizar objetos ocultos, ler textos, identificar rostos, etc. Quando o personagem tenta localizar objetos deliberadamente escondidos, o mestre pode fazer uma disputa rápida contra a perícia de ocultamento utilizada, camuflagem, ocultamento, etc., e pode permitir ou exigir uma perícia como observação ou revistar, em vez de percepção. Observe que a curvatura de um planeta bloqueia os testes de visão além do horizonte. A linha de horizonte padrão de um planeta do tamanho da Terra é de aproximadamente 5 km para um observador de 1,5 m a 1,80 m de altura. O mestre pode aumentar esse valor para observadores mais altos ou em posições elevadas. Não existe horizonte no espaço. Vantagens úteis. Cada nível de visão noturna cancela -1 de penalidade devido à escuridão parcial, enquanto a visão no escuro ignora os efeitos da escuridão. Visão periférica permite que o personagem enxergue qualquer coisa que não esteja diretamente atrás dele. E visão 360 graus permite até mesmo isso. Cada nível de visão telescópica cancela -1 de penalidade devido à distância. Desvantagens limitantes. Disopia acarreta uma penalidade de -6 nos testes de visão para localizar itens que estejam a mais de 1 metro do personagem, se ele for míope, ou que estejam a menos de 1 metro se ele for hipermétrope. Visão restrita faz com que o personagem não consiga observar nada além da direção para onde está olhando. Cegueira significa que ele não enxerga nada. O próximo é a audição, que diz o seguinte: um personagem deve fazer um teste de audição sempre que for importante ouvir um som. O mestre pode exigir um teste separado de Q para reconhecer uma fala, especialmente em uma língua estrangeira. Os modificadores possíveis são quaisquer bônus de audição aguçada, -4 para duro de ouvido, e o mestre pode tornar esse teste mais fácil ou mais difícil dependendo do volume do som, dos ruídos ao redor, etc. A distância através da qual um personagem é capaz de ouvir um determinado som sem penalidades é dada na tabela a seguir. Para cada passo mais próximo disso, aplica um bônus de +1 no teste. Para cada passo mais distante disso, aplica uma penalidade de -1. Por exemplo, ao ouvir uma conversa normal a 8 metros, exigiria um teste com uma penalidade de -3. Para ouvir alguém que está tentando se mover silenciosamente, o mestre deve fazer uma disputa rápida entre o teste de audição e o NH em furtividade. Se o personagem estiver ouvindo ativamente, o mestre pode permitir que ele utilize sua observação em vez da percepção. Algumas das vantagens úteis para a audição são: audição parabólica, permite que o personagem ouça sons distantes como se estivessem mais próximos. A audição subsônica e superaudição podem detectar sons que são inaudíveis para humanos normais. Uma desvantagem limitante é um personagem que sofre de surdez e não pode ouvir nada, é meio que autoexplicativo. E tem aqui uma tabelinha agora de distância da audição que determina qual é a distância mínima em metros que você tem que estar
de um objeto, de alguma coisa acontecendo, para fazer um teste sem nenhum tipo de modificador. Então, por exemplo, para você ouvir ruído de folhas, você tem que estar a 1/4 de metro de distância. Uma conversa baixa, você tem que estar a, no máximo, meio metro. Uma conversa normal, a 1 metro. Tráfego leve, a 2 metros. Uma conversa alta, até 4 metros. Um escritório barulhento, 8 metros. Tráfego normal, 16 metros. Uma banda de rock, entre aspas, calma, a 32 metros. Tráfego pesado, a 64 metros. A decolagem de um avião a jato, 128 metros. A banda de rock barulhenta, 256 metros. Uma banda de death metal, 512 metros. E a sua mãe te gritando da varanda da casa dela não tem distância mínima. Tá certo. Olfato e paladar. O olfato e o paladar são duas manifestações do mesmo sentido. Um personagem deve fazer um teste de paladar para perceber um sabor ou um teste de olfato para notar um odor. Modificadores. Quaisquer bônus de olfato e paladar apurado, mais 4 para olfato discriminatório ou paladar discriminatório, conforme a situação. O mestre pode aplicar modificadores para esses testes no caso de sabores ou odores particularmente fortes ou fracos e também pode aplicar uma penalidade se ele estiver disfarçado. Vantagens úteis. Além de conferir um bônus ao teste, olfato discriminatório e paladar discriminatório permitem a identificação de detalhes suficientes para permitir que o personagem possa identificar pessoas, locais e objetos com precisão, da mesma forma que a audição e visão funcionam para um humano comum. Desvantagem limitante. Disosmia significa que o personagem não é capaz de sentir o sabor ou cheiro de nada. Então ficamos por aqui essa semana e na próxima semana a gente se encontra de novo aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.